Seguimos com a cobertura aqui no Paraná, vamos ao Tribunal Regional Eleitoral, deve estar chegando por lá o Sérgio Moro, agora senador. Inclusive, já se aproximando aqui dos jornalistas e que deve conversar nesse exato momento com todos aqui. Por aqui mesmo. Vamos aqui. Como é que você está se sentindo agora? Calma, lavada. Olha, nós fomos... Primeiro, eu fico muito honrado pela confiança que a gente recebeu do eleitor paranaense. E quero dizer aqui, foi uma eleição difícil, porque nós lutamos contra todo o sistema político que era contra nós. O sistema político não queria a gente em Brasília. A gente teve poucos aliados políticos, mas tivemos aliados políticos valorosos. Quero destacar um aqui em especial do Felipe Francischini, presidente do União Brasil, reeleito com mérito para deputado federal. União Brasil, que é o maior partido do Paraná, um grande orgulho para nós também. E nós vamos retomar a luta pela integridade, pelo combate à corrupção, pela honestidade na política, que é pressuposto de tudo para a gente mudar esse país. Então o senhor e o Dallagnol, lá dos dois, da Lava Jato, será que vai fazer um par, digamos assim, lá para lutar contra a corrupção? O Dallagnol é um grande nome do Paraná, eu fico feliz por ele ter sido honrado também, ter escolhido um excelente nome, mas nós vamos estabelecer nossas alianças políticas com ele, com o Felipe Francischini, com a União Brasil. Nós vamos trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Política não pode ser para melhorar a vida dos políticos, tem que ser para melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso objetivo fundamental. Os paranaenses podem ter certeza, terão um senador forte e independente em Brasília, assim como terão aqui no Felipe Francischini um grande aliado do Paraná, lá na Câmara Federal, continuando o excelente trabalho que ele tem realizado. Em que o senador Sérgio Moro vota no segundo turno do senhor? Em que o senador Sérgio Moro vota no segundo turno? Olha, o segundo turno é tudo muito novo aqui, foi a eleição hoje, a gente ainda está se posicionando, se informando, o que o resultado das eleições estão apontando que nós temos uma eleição polarizada, disputada, o resultado ainda está em aberto. O que eu assumi um compromisso com o eleitor paranaense é que não estarei do lado do Lula ou do PT jamais, que existe uma incompatibilidade das pautas que eu defendo com o PT e com o Lula. Agora nós vamos se posicionar no momento adequado em relação a esse tema. O que o governador Ratinho Júnior pode esperar da atuação do senhor lá no Senado? Um aliado sempre do Paraná. Eu devo minha eleição aos paranaenses. Nós rodamos o Paraná, fomos das pequenas, as médias, as grandes cidades, circulamos nas ruas, circulamos nos campos, fomos às lojas, fomos às indústrias, fomos a todos os lugares e a receptividade foi enorme. Apesar do sistema político jogar contra nós, todo o sistema político jogou contra nós, com exceções de poucos mais valorosos aliados, alguns prefeitos, alguns vereadores, alguns deputados, como aqui o União Brasil, o Felipe Francischini, inclusive. Nós conseguimos chegar lá e agora nós vamos ter um mandato independente. O Paraná vai ter um senador independente em Brasília que vai ter coragem de colocar o dedo na ferida em relação às coisas erradas. Nós vamos orgulhar cada voto recebido e cada cidadão paranaense. Só um recado também em seu relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, em relação à forma como o senhor saiu do governo e o que o senhor pode fazer caso ele seja reeleito? Não, a minha comunicação agora é com a população. Eu devo o meu mandato à população e são as únicas pessoas que eu tenho aqui a necessidade de agradecer nesse momento. Então não estou preocupado agora com fulano X ou fulano Y. Estou preocupado em agradecer sim a população paranaense. Eu fico muito honrado, muito obrigado encarecidamente pelo voto. Para mim foi uma grande honra, assim como foi a confiança que foi depositada no União Brasil, nos candidatos do União Brasil. Senador, por favor, senador, o senhor está ao lado do Felipe Francischini, que é um dos destaques, foi um jovem já na Comissão de Constituição e Justiça. O que o senhor tem a falar dessa ligação renovada do Paraná com o senhor lá no Congresso Nacional? E qual vai ser o desafio também em Brasília, né? A partir do princípio dessa questão do sistema político jogar contra o senhor, como o senhor disse, né? Não, primeiro eu tenho que dizer sim, apesar da visão negativa que muitas pessoas têm de Brasília, tem gente boa também em Brasília. O próprio Felipe Francischini, que é um jovem talento na política paranaense, que se destacou no último mandato e que com certeza vai continuar se destacando, é um talento e é uma aliança importante lá. Os desafios são enormes, porque primeiro a gente tem que retomar a luta contra a corrupção, que ficou afastada, ficou de lado nesses últimos anos. Inclusive, acho que a causa da volta do Lula, né, como candidato é porque foi enfraquecido o combate à corrupção.
senão ele não estaria aí como candidato. Isso é uma coisa que revolta a grande maioria dos brasileiros. E do outro lado, a gente também tem que aprovar as grandes reformas que destravem a economia do Brasil, para que a gente tenha mais emprego, que tenha mais renda, que possa diminuir a inflação, que as pessoas estão tendo dificuldades. E o Brasil tem aquele gigantesco potencial, e muitas vezes o que falta no Brasil é realmente destravar a política. Então, reforma política a gente precisa fazer também, reforma administrativa precisa fazer sem tornar o servidor público um vilão, reforma tributária é essencial, reforma administrativa todas, e reforma da justiça, que o Brasil, acima de tudo, é um Brasil injusto. A gente vê pessoas com necessidades e a gente vê um monte de bandido, infelizmente, não arcando com as responsabilidades dos maus feitos. Esse é o nosso mandato principal, né? Não é o fulano X ou o fulano Y. O mandato principal é uma causa, e essa causa a gente vai trabalhar. Vocês podem ter certeza que a nossa natureza, minha aqui do Felipe, inclusive, nós vamos lutar até a última gota de suor ou de sangue que a gente tiver. O senhor não vai apoiar, obviamente, o ex-presidente Lula, mas o senhor vai pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro? Nós vamos decidir sobre o segundo turno agora adiante, junto com o partido. Vamos conversar aqui com o Felipe e vamos ter uma reflexão. Uma decisão deve ser anunciada em breve. E as pesquisas davam o senhor como o Álvaro Dias como eleito? As pesquisas, olha, sinceramente, eu não gosto de falar mal de pesquisa. Eu acho que é muitas vezes um discurso de perdedor. Mas o que a gente viu, os resultados foram muito diferentes, tanto a nível nacional como a nível aqui do Estado. Então, acho que alguns desses institutos têm que rever suas metodologias, porque o que apareceu foi uma tentativa indevida de influenciar os votos. Nós tínhamos presente, pelo que a gente via na rua, que nós estávamos na frente. Nós tínhamos a preferência dos eleitores e algumas pesquisas, não todas, vamos dizer, mas algumas pesquisas, como a do IPEC, refletiram um resultado muito, mas muito distante das urnas, que não pode ser justificado nem pelo resultado da urna, nem pela comparação com outras pesquisas. Então, tem que ser revista essa metodologia e nós temos que questionar, sim, os responsáveis por esses institutos de pesquisas, porque não é justo tentar influenciar o eleitor de maneira indevida. Pessoal, fechamos, ele precisa... Sérgio Moro, né, já entrando, deve agora se dirigir até aqui à frente do Tribunal Regional Eleitoral e depois seguir em direção ao saguão aqui do TRE, né? Mais uma vez, número grande de jornalistas por aqui, e aí eles vão se dirigir, o Sérgio Moro conversa com alguns também assessores, e quando ele vai entrar, né, exatamente aqui no saguão, e deve se dirigir também para mais uma entrevista coletiva. De volta então, você está vendo aí essa fala de Sérgio Moro, agora senador pelo Paraná. E vamos ouvir aqui também o que diz para a gente o Bruno Lopes, diretor da SL Pesquisas. Bom, Bruno, primeiro uma questão que ele coloca ali em relação a institutos, né? É difícil qualquer coisa que você faça generalização, um canal de TV, uma emissora de rádio, jornal, não dá para generalizar, cada um tem o seu rumo. Exatamente. Como é que você vê isso no caso das pesquisas? Ele tem razão em parte de rever metodologia, como já tínhamos falado agora há pouco? Na realidade, eu não quero acreditar que nenhum instituto de pesquisa use seus dados para influenciar o eleitor, para favorecer o candidato A ou B. Até porque o Instituto de Pesquisa vive de ter uma imagem positiva para ser contratado para outros trabalhos. Então, todos querem acertar. Exatamente, é o acerto que dá a garantia para que ele tenha mais clientes. Que dá vida útil para ele, dá vida para ele continuar crescendo. Então, a tentativa de todos, eu acredito que seja de acertar. O que acontece é que a metodologia para você entrevistar 2, 3 mil pessoas para representar 157 milhões é algo muito específico, é algo muito difícil de você dizer assim, a minha metodologia é precisa, até porque não existe precisão, você teria que entrevistar todos os eleitores, você faz uma amostragem para representar. Então, cada instituto tem o seu critério, tem a sua forma de fazer a representatividade, escolher os entrevistados, as cidades que vão ser entrevistadas, a quantidade de entrevistas por estado. Então, essa metodologia é que, quando nós tínhamos só 2 institutos lá, eles tinham números parecidos e acertava ou errava. Agora não, nós tivemos muitos institutos, cada um
com a sua metodologia, cada um com a sua forma de trabalhar. Alguns, sim, vão precisar rever a metodologia porque ficaram muito distantes dos números. E desde o início da campanha mantiveram números muito iguais, uma oscilação muito pequena. Voltamos lá com o Sérgio Moro novamente, o Rodrigo Leite está lá diante dele e deve fazer agora aí uma entrevista complementar. Vamos acompanhar. Durante os debates, o primeiro deles que a Band transmitiu, e as pesquisas sempre mostravam a sua candidatura em segundo lugar. O que foi a chave para você virar essa eleição e ser eleito senador? A chave foi falar sempre a verdade pro eleitor. A gente sempre apontou a nossa história de combate à corrupção, de combate ao